Senhor, igreja. Nessa oportunidade eu quero agradecer a Deus por mais um momento, por mais essa oportunidade, agradecer ao pastor Carlinhos, agradecer ao irmão Jovenil por esse convite e que Deus venha me usar como instrumento para falar com a sua igreja. Estar aqui é sempre um desafio, não é fácil, as pernas tremem, mas que seja para a glória de Deus. Eu quero compartilhar um trecho da palavra de Deus que se encontra em Lucas, capítulo 13, versículo 6 ao versículo 9. Lucas 13, 6, 9. A palavra do Senhor nos diz assim: E disse esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele disse: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave em redor e a esterque. E se der frutos, ficará. E se não der frutos, a matará. Antes de sentarmos, quero fazer uma rápida oração. Senhor Jesus, neste momento, Pai, nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Estamos, Senhor, aqui no melhor lugar do mundo, que é a Tua casa, Senhor. Que nós podemos, Senhor, ser invadidos pelo poder da Tua palavra. Que os nossos corações estejam como terras férteis para sentirmos a Tua presença, Senhor. Porque aqui é o nosso lugar. Que o Senhor me use como instrumento e que essa palavra não venha voltar vazia. Assim eu te peço e com fé em Ti te agradeço. Amém. Pode sentar, igreja. Meus irmãos, antes de entrar de fato na palavra, eu quero dizer que eu nem imaginava um dia estar novamente nesse púlpito. Até porque eu lembro que em dezembro de 2022... a minha última vez que eu estava aqui anunciando a palavra do Senhor, eu sem querer disse que talvez aquela seria a última vez que eu pregaria naquele púlpito. E eu não sabia o que estava por vir na minha vida. E aprove, pela permissão do Senhor, que eu entrei em uma caverna. Porém, eu quero dizer para os irmãos que quando Deus tem algo para a nossa vida, não tem como ficar na caverna. E aprove o Senhor, pela sua misericórdia, Ele se manifestar e ordenar com a sua imperança: levante, coma e ande. Levante, coma e ande. E pela graça do Senhor, eu levantei, comi e estou aqui andando, porque breve o Senhor irá e nos levar. Então que nós venhamos caminhar com vigor, com força, porque breve a nossa caminhada se encerrará nessa terra. E que o Senhor não venha nos permitir cair, porque Ele há de nos preparar para a sua colheita. Meus irmãos, nessa oportunidade, a gente lê um trecho da palavra de Deus que é intitulada como a parábola da figueira. E antes de eu entrar de fato na parábola a qual o Senhor mencionou, quero contextualizar vocês nessa palavra. No início do capítulo 13, a qual lemos a partir do versículo 1, está acontecendo um grande alvoroço no meio da multidão. Qual é esse alvoroço? Aconteceu que Pilatos mandou matar alguns galileus que vieram em Jerusalém prestar as suas ofertas, que vieram entregar seus sacrifícios em uma festa. E
E os galileus a qual foram mortos, aquele grupo de galileus, eles eram considerados insurgentes, rebeldes, revoltados com o Império Romano que dominava sobre o povo daquela época. Então, eles eram contra pagar imposto para César e era contra o poder romano sobre aquele povo. Então, Pôncio Pilatos, um homem considerado por Joséfo muito violento, fez e sacrificou aqueles homens que até a própria palavra diz que o sangue do sacrifício se misturou com o sangue daqueles galileus. E os homens começaram a perguntar: Senhor, qual foram os pecados dos galileus para padecerem de tais coisas? Os pecados deles foram maiores que os nossos. E o Senhor veio a vos dizer: cuidai-vos que esses galileus foram mais pecadores do que os galileus por terem padecido tais coisas. Não vos digo disso, antes, se não vos arrependei-vos, todos de igual modo perecereis. Porque, meus irmãos, nós temos o costume de entender que algumas pessoas que por alguma aventura padecem por algum sofrimento, caíram de alguma forma, ou estão no nível de fragilidade, muitas vezes é porque eles estão no nível de pecado muito avançado, mas o Senhor anuncia aqui através da palavra que não é porque eles têm mais pecado do que nós que eles estão sujeitos à queda, mas todos nós, se não nos arrependermos, também pereceremos. Por isso que a palavra é um chamado, o início aqui do versículo é um chamado ao arrependimento. E quando aquele povo estava alvoroçado com o que Deus disse, que todos são pecadores, assim como aqueles galileus, os judeus e todos os que ali estavam, e que se não se arrependessem, eles não encontrariam misericórdia, ele proferiu a palavra da figueira infértil. Que uma expressão que eu quero destacar aqui está no versículo 6, na parte B, que diz assim: uma figueira plantada no meio de uma vinha. Uma figueira, ali está na tradução ali, corrigida e fiel. Uma figueira plantada na sua vinha. E eu te pergunto, o que faz uma figueira plantada no meio de uma vinha? Porque, meu irmão, eu vou te dar umas características da figueira. A figueira é uma planta, uma árvore frutífera com cerca de 10 metros. E a gente se pergunta, de 4 a 10 metros. E o que faz uma figueira no meio de uma vinha? Esse é o primeiro chamado que eu quero chamar a vocês aqui. O que faz uma figueira no meio de uma vinha? E eu quero que vocês memorizem esse detalhe. Uma figueira no meio de uma vinha. E nesse momento, quais as características da figueira que eu quero trazer a vocês para a gente entender melhor essa parábola? A palavra do Senhor, quando menciona essa figueira plantada no meio de uma vinha, eu quero falar didaticamente de baixo para cima, caracterizando como que é essa figueira. Primeiro, as suas raízes são rasas. As raízes de uma figueira são rasas na sua profundidade, mas ela tem grande parte das suas raízes na superfície, acima do solo, acima da terra. Primeira característica, eu quero que vocês destaquem: as raízes são rasas, porém grande parte das suas raízes não estão na terra, estão acima da terra, estão na superfície. É a primeira característica da figueira. A partir das raízes, o seu caule, o seu comprimento é cerca de 4 a 10 metros de altura. As suas folhas, como narra Gênesis 3:7, que a gente vê quando Adão e Eva pecaram e eles viram a sua nudez, eles pegaram o que? Uma folha de figueira. São folhas longas, são folhas vistosas, são folhas largas. Então as folhas da figueira são largas, são belas, são bonitas, são grandes. Então, como a palavra de Deus aí, cozeram folhas de figueira. Folhas de figueira. Então a gente denota que as folhas de figueira são largas. Beleza, então vamos. O próximo detalhe é sobre o fruto. Esse detalhe eu quero que vocês tenham por memória.
o fruto da figueira. O fruto é uma flor invertida. O fruto da figueira é um fruto diferente de outros frutos. O fruto da figueira, que é o figo, é uma flor invertida que floresceu internamente. O fruto da figueira é uma flor invertida que ela floresceu internamente. E pela palavra que a gente leu em Lucas 13, versículo 7, e dando prosseguimento à narrativa dos nossos evangelhos, a gente vê que por 3 anos o dono da vinha o dono da vinha foi até ali, aquela figueira, e ele não encontrou fruto algum. Versículo 7. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos, venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, porque a ocupa a terra inutilmente. Ele foi 3 anos. Mas eu quero chamar um destaque especial aqui a esses 3 anos. Na cultura judaica, os 3 primeiros anos não se pode colher fruto, porque é considerado culto proibido. No 4º ano, os frutos são entregues ao Senhor, e eles também não podem ser consumidos. O dono do figo só pode ir a partir do 5º ano em diante buscar frutos naquele figo. Então, esse dono dessa vinha, o dono que estava plantado essa figueira, ele foi a partir do 5º ano, 6º ano, 7º ano, 3 anos seguidos, e não achou fruto algum. Não achou fruto algum. E eu pergunto para você, uma figueira infrutífera, que é o tema da nossa parábola. Uma figueira infrutífera. Quem é essa figueira infrutífera? Eu quero que projete aí Isaías 5, versículo 1 e 2. Que a gente vai ver quem é essa figueira infrutífera. A palavra de Deus, ela costuma usar muitas figuras da época, vinha, figueira, e na maioria das vezes era representando um povo. E eu vou mostrar para vocês o que a palavra diz. Agora cantei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito de sua vinha. O meu amado tem uma vinha no hoteleiro fértil. Próximo. E cercou-a e limpou-a as pedras, e plantou das excelentes vides as excelentes sementes, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que delas davam uvas boas. Mas o homem chegou lá, o dono da vinha, o amado que plantou a vinha, chegou lá e se decepcionou, porque, porém, deu uvas bravas. Algumas versões, porém, deu uvas azedas. Versículo 7 desse mesmo capítulo. Pois a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel. A vinha a qual o Senhor mencionou nesse versículo é o povo de Deus, na época representado por Israel, mas essa palavra também se reflete a nós. O chamado de Deus a essa figueira infértil. E eu te pergunto, quando somos uma figueira infértil? Quando nós não produzimos frutos? Quando é que o dono da vide chega para colher fruto e não acha? Ele chega quando nós temos mais prazer
em nos deleitarmos nas redes sociais, nos streams como os Netflix, da Disney Plus, Globoplay e outros. Nós temos mais prazer em nos deleitar em todas essas distrações do que na palavra e na oração. Quando nós temos mais prazer em nos deleitarmos nessas coisas do que nas coisas a qual agrada o coração do dono da vinha, nós somos uma figueira infértil. Nós somos uma figueira infértil quando nós pecamos e não nos entristecemos mais. Quando nós não temos um namoro santo e não nos entristecemos mais. Quando nós adulteramos as esposas e não nos entristecemos mais. Quando nós fazemos uso desse aparelho para mandar mensagens e foto indevida e não nos entristecemos mais. O dono da vinha está entristecido com a planta qual ele plantou, e ele esperou da vinha que desse fruto. O Senhor se entristece da sua vinha quando os homens de Deus, a qual tem título, agridem as suas esposas. A vinha não tem fruto quando somos desonestos, quando não pagamos o que devemos, quando prometemos e não cumprimos. O dono da vinha, que tem olhos de fogo, se decepciona com a figueira a qual plantou. O Senhor se decepciona quando o mundo olha para nós e não nos teme mais, não nos vê como homens e mulheres de Deus. Olham para os grupos, os círculos de orações espalhados no mundo e não vê mais um vigor de oração. O Senhor tem se entristecido porque nós não nos parecemos mais com Jesus. Meus irmãos, nós somos a melhor ou a pior propaganda do Evangelho. E se nós não entendermos a nossa missão, o dono da vinha está com o machado à raiz da planta, a qual não dá frutos. Meus irmãos, nós somos uma figueira infértil quando nós não amamos mais a obra missionária, quando nós não ofertamos mais a obra missionária, quando nós não oramos mais pelos missionários que estão dispostos a morrer pelo nome de Jesus. Nós não oramos pelos povos que não foram alcançados. Nós não estamos orando mais pelo povo que estão perecendo. E muitas das vezes descendo à beira do inferno. E a palavra de Deus diz aos atalaias: eu cobrarei o sangue deles a vós. Porque é responsabilidade da igreja o ide de Cristo. Nós somos uma igreja, nós somos uma árvore frutífera quando nós não falamos mais de Jesus nos meios a qual estamos inseridos. Nós temos vergonha de falar de Jesus no nosso trabalho, na nossa escola, nos lugares a qual estamos inseridos. Mas o Senhor, Ele vê e assiste os homens bons e os homens maus e espera a hora para fazer justiça. Meus irmãos, nós precisamos de uma restauração. E é por isso que nessa palavra eu quero que nós entendamos que há um tratamento para uma geração infrutífera. Há um tratamento para uma geração infrutífera. Nós precisamos de uma restauração, de um tratamento, porque nossas prioridades estão invertidas. Porque o reino não é nossa prioridade mais.
porque a correria desenfreada pelo ter é maior do que o tempo a qual nos deleitamos na busca pelo ser e agradar aquele que nos alistou para a guerra. Nós não estamos mais acumulando os tesouros no céu como o Senhor nos orientou. Os nossos tesouros estão sendo terrenos, e a qual a ferrugem, a traça vai comer. Mas o Senhor nos orienta a produzir frutos para o céu. Oh, aleluia! Há uma consequência para uma geração que não dá fruto. Porque Lucas, capítulo 8, versículo 17 diz: portanto, não há nada oculto, coisa alguma oculta que não haja de se manifestar, nem escondida, que não haja de se saber e a vir à luz. Meu irmão, não tenha áreas secretas no seu coração, a qual Jesus ainda não entrou. Não tenha áreas secretas na sua vida para pensamentos indecentes. Não tenha áreas secretas na sua vida a qual o Senhor não possa revelar, porque o olhar de Deus está sobre todas as coisas escondidas e um dia há de se revelar. Aproveite o tempo a qual o Senhor ainda está dando a oportunidade do arrependimento, porque Mateus 3,16 tem uma promessa para aquelas árvores infrutíferas. E nós estamos falando de um homem. Mateus 16. Eu vou ler o versículo a qual eu anotei aqui, que eu acho que está errado ali o número que eu anotei aqui. Mas há uma promessa do Senhor. E o Senhor é fiel. O Senhor é aquele que zela pela sua palavra para se fazer cumprir. E a palavra de Deus diz: e também agora está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois que não produzir frutos, ela é cortada e lançada ao fogo. Cortada e lançada ao fogo. Há uma promessa para as árvores infrutíferas. É machado e fogo. Machado e fogo. Ranger de dentes e fogo. Tristeza e fogo. Planto e fogo. Mas eu tenho uma palavra boa ainda para esta geração. Porque a palavra disse, no capítulo 8, versículo 8 da palavra que a gente estava lendo, principal, Lucas 13, versículo 8. Diz assim: Senhor, deixa a este ano até que eu a escave, eu a adube, eu a pode, eu a cuide, eu a trate, eu a esterque. Versículo 9. E se ela der frutos, ficará. Se ela der frutos, e tem uma promessa do Senhor: quem dá frutos permanece. Quem dá frutos permanece, porque o Senhor não está atrás de folha. O dono da vinha foi atrás da árvore e ela não tinha fruto, ela tinha folha. O Senhor não atrás de folha, o Senhor está atrás de fruto.
E uma peculiaridade da figueira é que ela primeiro dá fruto, para depois dar folha. Primeiro dá fruto, para depois dar folha. Porque a folha, ela é para proteger o fruto, e não o contrário. Por isso que o Senhor é pedagógico em nos comparar com a figueira, porque assim também somos nós. Nós, antes de querermos sermos levados a patamares elevados, antes de termos os melhores dons e talentos, antes de sermos honrados na terra, nós precisamos dar frutos. Nós precisamos dar frutos. Nós precisamos dar frutos, porque o Senhor está atrás de fruto e não de folha. A folha é para te servir a produzir mais e mais frutos, para proteger por um período o fruto. Porém, tem uma coisa do fruto, da folha, que a gente vai ver no João, versículo 15, capítulo 15, versículo 2. João 15, 2. Toda árvore, toda vara em mim que não dá frutos, atira, e a limpa toda aquela que dá frutos, para que dê mais. Em outra versão diz assim: toda vara em mim que não der frutos, eu a corto, e podo toda aquela que dá frutos, para que dê mais. Aquela que não dá frutos é corte, mas aquela que dá frutos, ela é podada para que ela produza mais. Não é porque você dá frutos que você não também passará por processos a qual o Senhor quer. Que aquele processo não é para te matar, não é para cortar e jogar no fogo, mas para que você produza mais e mais e mais e mais frutos. Sabe por quê, meu irmão? Porque tem árvores que produzem uma vez no ano, em uma certa temporada, ela deu seus frutos lindos e vantajosos, porém, quando ela deu fruto, ela não quer ser podada porque as folhas são lindas, as folhas são vastosas, elas não aceitam mais se submeter a certas coisas. Ela já quer às vezes confrontar o pastor da igreja, porque deu um frutinho, ela já não quer se submeter à liderança, porque deu um fruto, ela não quer mais seguir os ritos a qual o Senhor ordenou, e ela só quer ter folha. Você deu fruto uma vez, mas essa folha não vai te garantir que você produza mais. Vai chegar o inverno, as folhas vão secar, e você não vai ter folha, e nem fruto, será cortado e lançado ao fogo. Porque, meu irmão, folha sem fruto não serve, dom sem caráter não serve, e serviço sem santidade não serve. O Senhor, Ele caça, Ele procura, porque o Senhor, Ele voltará para buscar uma igreja santa, irrepreensível e sem mácula, sem mácula. E é exatamente por isso que Ele nos assiste com seus olhos de fogo e nos trata para que nós produzimos mais. Porque longe dele nós não produziremos nada. Nada. Porque uma geração frutífera, ela se submete à poda do vinhateiro. Ela se submete ao trato do Senhor. Ela se submete ao tratamento de Jeová. Porque o tratamento de Jeová não mata, mas sara, passará outras vidas. E a ferida que um dia pensou que ia te matar, ela vai ser usada para você curar outras vidas. Uma geração que dá frutos é uma geração que tem suas raízes rasas na terra, como a figueira, mas grande parte
da sua raiz está na superfície, acima da terra. Quem está frutífero, ele está segurando todas as coisas nessa terra com mãos leves, porque a qualquer tempo Deus pode tirar. E a qualquer tempo Deus pode requerer o Isaac. E a qualquer tempo Deus pode pegar um preço. E a qualquer tempo tudo pode se acabar. Mas aqueles que estão conectados no alto, eles não ficarão infrutíferos. Porque menos terra e mais céu, menos terra e mais céu, menos terra e mais céu. É isso o desejo do Senhor para nossas vidas. Meus irmãos, o fruto vem primeiro e as folhas vêm depois. E esse fruto da figueira, ela floresce por dentro. Gálatas 5:22 vai nos dizer sobre os frutos do Espírito, os frutos a quais são gerados pelo Senhor. Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Próximo. Contra essas coisas não há lei. O fruto do Senhor, assim como o fruto da figueira que floresce por dentro, antes de nós florirmos por cá, por fora, Deus trabalha aqui, no caráter. Porque Paulo, ele tem uma esperança quando ele ensina aos seus discípulos que o objetivo dele era deixar e se deixar gastar até que Cristo fosse formado em nós. O caráter de Cristo fosse formado em nossas vidas. O fruto do Senhor é o caráter de Jesus formado em nós. É quando durante a semana, quando um atribulado quer tirar a nossa paz, nós perguntamos como Jesus se comportaria nessa oportunidade. Como o Senhor quer que eu me coloque, me condicione nessa situação. O caráter de Jesus deve ser formado em nós. E concluindo e andando para a nossa conclusão, a pergunta é: como frutificar? Como frutificar? Nós vimos a história da figueira infrutífera, como e quando somos infrutíferos, a nossa necessidade de restauração, a misericórdia do Senhor que aplaca a ira de Deus. Mas e aí? Como nós frutificamos? Como nós vamos dar esses frutos? Como é que o machado não vai achar a nossa raiz, mas sim a poda de Jesus? João 15, versículo 5. João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim ou nele, e se dá muito fruto, porque sem mim nada podes fazer. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. O primeira característica, o primeiro pivô para que nós demos frutos é uma conexão genuína com Deus, é uma dependência genuína com Deus, é entender que nós somos sacos furados no fundo, que nós somos peneiras debaixo da torneira, que a graça de ontem não serve para a guerra de hoje, que todo dia nós precisamos olhar para o trono da graça e esperar o rio descer sobre nós. Nós frutificamos, Lucas 8,15, quando nós se deleitamos na sua palavra. Lucas 8,15 vai nos dizer: e a que caiu em terra boa, esses são os que ouviram a palavra, conservaram no coração honesto e puro. Estes dão frutos com perseverança, com constância, com permanência. Frutos.
Essa é uma geração que dá frutos, aquela que se deleita na palavra. Penúltimo, quando renunciamos e mortificamos a nossa carne. Salmo 1, versículo 1 em diante. Salmos 1 em diante. Que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda sobre o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na mesa dos escarnecedores. Antes tem o prazer na sua lei, e nela medita de dia e de noite. Pois serão como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, a qual dão o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperarão. Aqueles que querem dar frutos não compactuam com o mal, não estão totalmente coniventes com o pecado, não se confortam em viver. E não aqui, meu povo, quando Deus fala em não sentar necessariamente com os ímpios, não é que você não vai falar com uma pessoa que não é crente lá no seu lugar, muito pelo contrário, você tem que insistir, levar Jesus, ter o caráter de cristão, fazer que ela conheça Jesus, porque esse é o que agrada o coração de Deus. Mas o que o Senhor diz assim é compactuar. Quando nós se detenhamos, quando nós permanecemos, quando se detém no caminho, quando permanece no caminho, quando ninguém sabe mais o que é crente e qual é o mundano, qual que é o assembleiano e qual que é o carnal, quando nós estamos igual ao outro e ninguém sabe diferenciar, esse não tem parte da figueira. Não tem. Por isso a santidade do Senhor, o Senhor que é um povo santo, o Senhor que é um povo santo, o Senhor que é um povo santo, porque um serviço sem santidade não serve. E por fim, eu quero convidar, com a permissão do dirigente, o pastor, que a igreja se permaneça fica de pé. E o último ponto, para que nós não frutificamos, está em Josué 1:9. Josué 1:9. Não te mandei eu esforçar-te, e tendes bom ânimo, e não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Mas Mateus, qual que é a ordenança para que nós venhamos a frutificar? Não sejam covardes, tenham coragem, floresça aonde Deus te plantou, porque a figueira estava no meio da vinha, um lugar improvável, mas ela vai frutificar, porque o vinhateiro olhou para ela e disse que agora eu vou cuidar, agora eu vou botar esterco, agora eu vou podar, agora ela vai dar fruto por bem ou por mal, eu vou fazer de tudo, eu vou investir nela, eu vou dar oportunidade para ela, eu vou encorajar ela, para que ela dê frutos. O Senhor fala alguns aqui: tendes bom ânimo, vence as suas guerras internas. Essas guerras internas não são para te matar, minha irmã. Essas guerras internas não são para te matar, meu irmão. Essas guerras internas serão curadas por Jesus e serão sementes para ser semeada nas terras a qual o Senhor nos plantar. Meu irmão, eu quero nessa oportunidade que você feche os seus olhos. Que de certa maneira você possa pôr suas mãos à frente e olhar de uma forma espiritual para as suas mãos e se perguntar: o que eu tenho para oferecer ao Cordeiro, a qual foi imolado pelos nossos pecados? O que eu tenho para oferecer ao Cordeiro, a qual se
sacrificou para que eu frutificasse. Meu irmão, frutifica no lugar que o Senhor te plantou. Frutifica no lugar qual o Senhor te plantou. Porque o melhor lugar do mundo é o centro da sua vontade. Meu irmão, eu não sei há quanto tempo você não dá frutos. Às vezes, tem tanto tempo que você acha que nem tem mais serventia. Mas o vinhateiro está na casa. O vinhateiro está na casa. E o vinhateiro está te olhando e dizendo: tem jeito. Tem jeito e eu vou tratar. Porque eu te separei e te plantei no meio da vinha. Foi para que tu desse fruto. Não foi para tu ficar infrutífero. O Senhor está à tua espreita, meu irmão. O Senhor está à espreita, minha irmã. E nessa oportunidade eu quero te perguntar: se, ô figueira, você que outrora já deu fruto e não dá mais, você que às vezes tem dado frutos para o mundo, a qual esses frutos vão apodrecer. Esses frutos não terão serventia alguma para o mundo, porque Ele não te plantou para este mundo. Ele te plantou para o céu. E é para lá que os nossos frutos devem ser oferecidos. E eu quero te perguntar, meu irmão, se nessa noite você é uma árvore que o Senhor olha e às vezes você também se questiona: eu não dou fruto, eu não tenho jeito. O vinhateiro está na casa para te dizer: você tem jeito, eu vou tratar. Você tem jeito, eu vou tratar. Você tem jeito, eu vou tratar. E se você, meu irmão, se sente nessa condição, saia do seu lugar e deixa Deus podar os seus galhos, deixa Deus estercar as suas raízes, deixa o Senhor cuidar da sua alma, porque Ele tem o melhor para a sua vida. O Senhor tem o melhor para a sua vida. Não fique, meu irmão, sendo uma árvore infrutífera. O Senhor te plantou para florescer. 30, 60, 100 frutos infinitos, perseverantes, frutos e frutos e frutos. E muitos que muitas vezes estão plantados na casa de Deus, estão com sua raiz, estão enfincadas na terra e não têm dado frutos. O Senhor vai te advertir. E a única coisa que aplaca a ira do Senhor, a única coisa que aplaca o machado de Deus, a justiça de Deus e a sua misericórdia. Mas a misericórdia dele vai ter o dia de se cumprir, e a justiça de Deus vai chegar. Mas aproveite a oportunidade a qual Deus está te dando. Deus está livrando o machado da sua raiz. Nessa noite, o Senhor está tirando o machado da sua raiz, porque Ele tem esperança em você, Ele tem misericórdia de você e sabe que você pode dar frutos. E se você quer dar frutos, deixa Deus te usar, deixa Deus trabalhar, deixa Deus te fazer uma árvore frutífera. Então, nessa oportunidade, meu irmão, se tem alguém nessa casa a qual precisa fazer um tratamento, um pacto com Deus, deve aceitar. Quando a gente fala aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, é quando a gente entende e aceita o senhorio dele sobre nós. O senhorio, obedecer. O Senhor tem te chamado a obedecer e frutificar. Então aceite o Senhor nessa noite. Tome a decisão de viver uma vida com Deus. Não deixe
para outras oportunidades, porque talvez ela não tenha. Venha a primeira vida para o Senhor, porque o Senhor, Ele tem alegria. O Senhor quer fazer frutificar uma geração. Se tem mais árvores que querem frutificar, saia do seu lugar, porque o Senhor quer ver frutos. Saia do seu lugar, meu irmão, porque o Senhor quer te ver dar frutos. O Senhor tem alegria que a igreja venha orar e interceder para que os grilhões do diabo caiam por terra e para que almas sejam salvas, que o diabo não tenha lugar na casa de oração de Deus, e que Deus venha salvar mais e mais vidas. E vem mais uma vida para o Senhor. Que Deus venha abençoar cada um de nós. Venha, Senhor Jesus Cristo.